Antes de começarmos com essas informações quentes que vão sacudir os bastidores da Toca da Raposa, você que ama o Cruzeirão cabuloso, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like poderoso, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os sentimentos mais profundos do torcedor celeste. A notícia de hoje envolve um nome que muita gente já apostava alto, um jovem que carregava consigo a esperança de um futuro brilhante com a camisa 5 estrelas. Só que, de forma inesperada, esse capítulo se encerrou de maneira abrupta, deixando um vazio e um misto de indignação e surpresa. Prepare-se para entender todos os bastidores dessa saída repentina que pegou até os mais atentos de surpresa. O torcedor do Cruzeiro que acompanha cada passo do clube sabe que, nos últimos anos, a base celeste voltou a ser uma fonte promissora de talentos, com jogadores sendo constantemente monitorados por olheiros de diversos clubes nacionais e internacionais. Com a chegada da SAF e a reestruturação comandada por Pedro Lourenço, a expectativa era de que esses jovens fossem melhor aproveitados, tendo mais oportunidades e espaço para crescer dentro do próprio clube. E foi exatamente por isso que a notícia de uma saída silenciosa como essa caiu como uma bomba entre os torcedores e analistas esportivos. Não é de hoje que a torcida celeste cobra mais atenção aos talentos que surgem na base. Vários atletas com alto potencial acabaram sendo deixados de lado em momentos decisivos, ou então negociados sem um retorno técnico ou financeiro à altura. E, mesmo com as recentes melhorias estruturais na Toca da Raposa e uma filosofia de valorização da base pregada por Leonardo Jardim, a sensação que fica com esse episódio é de que algo deu errado. Afinal, como pode um dos goleiros mais promissores da nova geração deixar o clube sem maiores explicações, pior ainda, assinar com um dos rivais diretos de Minas Gerais? Pois é, a verdade é que Ítalo Brito, goleiro de apenas 19 anos e que já vestiu a camisa da seleção brasileira de base, agora é jogador do América Mineiro. Você ouviu certo, o jovem arqueiro, que até pouco tempo era tratado como uma joia celeste, deu adeus à Toca da Raposa e agora defenderá o Coelho. A notícia caiu como uma bomba dentro do clube, principalmente porque sua saída não foi acompanhada por uma negociação longa ou um processo público de transição. Foi um adeus repentino, seco, direto. E, para piorar, com destino a um clube rival, o que só amplifica a sensação de desconforto entre os torcedores. A decisão de Ítalo Brito não foi apenas surpreendente, mas também intrigante. Há menos de um ano, em novembro de 2024, o Cruzeiro havia renovado seu contrato até o final de 2026, demonstrando clara intenção de contar com o jovem em seus planos futuros. O acordo incluía uma multa rescisória robusta, na casa dos 60 milhões de euros, o que reforçava o valor que o clube atribuía ao atleta. No entanto, mesmo com essa blindagem contratual, algo nos bastidores acabou facilitando sua saída. E o que se sabe até o momento é que o próprio jogador teria solicitado liberação, motivado pela falta de oportunidades e pelo desejo de jogar com mais frequência. Dentro da estrutura do time sub-20 do Cruzeiro, Ítalo vinha sendo reserva de Marcelo Heráclito, goleiro que atualmente é o titular absoluto da categoria. Além disso, em várias ocasiões, Otávio, arqueiro do time profissional, descia para reforçar a base, o que acabava bloqueando ainda mais a ascensão de Ítalo. Essa repetida falta de espaço teria sido o estupim para sua decisão. Sentindo-se estagnado e sem perspectiva clara de promoção ao time principal, o jovem buscou novas alternativas. E foi justamente aí que o América Mineiro entrou na jogada, oferecendo a ele aquilo que o Cruzeiro não conseguiu garantir: protagonismo. O América Mineiro, que também tem apostado pesado nas categorias de base e em jovens talentos, viu em Ítalo Brito uma oportunidade única de reforçar seu elenco com um goleiro promissor, sem precisar pagar valores milionários. A negociação aconteceu de forma silenciosa, quase secreta, e quando veio à tona, já era tarde demais. O vínculo com o Coelho já estava assinado e o Cruzeiro nada pôde fazer, a não ser observar a saída de um ativo valioso praticamente de graça. O impacto dessa movimentação dentro do clube foi imediato, com reuniões internas e questionamentos sobre como um ativo tão importante saiu pelas portas dos fundos. O sentimento entre os torcedores é de indignação. Muitos apontam falhas na gestão de base do clube, outros culpam a comissão técnica por não dar chances suficientes ao garoto. A verdade é que, independentemente de quem tenha errado, o Cruzeiro perdeu um jogador com grande potencial, e o torcedor, mais uma vez, viu uma promessa se despedir antes mesmo de mostrar que veio. Em um momento em que a SAF prega planejamento e estratégia a longo prazo,
Situações como essa soam como um contra-exemplo da filosofia que se pretende implementar. Nos bastidores, a diretoria do Cruzeiro tem tentado minimizar o impacto da saída. Algumas vozes internas garantem que o clube já trabalha com outros nomes promissores para a posição e que não há motivo para alarde. Porém, é inegável que a perda de Ítalo Brito acende um alerta sobre como os talentos da base estão sendo geridos. Se não houver uma mudança real na forma de integração entre base e profissional, outros nomes podem seguir o mesmo caminho. E não é isso que o torcedor quer ver. Leonardo Jardim, técnico do time principal, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas sabe-se que ele acompanha de perto o desenvolvimento das categorias inferiores. Há quem diga que o treinador ficou surpreso com a decisão de Ítalo e que pretendia testá-lo em treinamentos da equipe principal em breve. Agora, isso não será mais possível. O Cruzeiro precisa, mais do que nunca, rever sua política interna e reforçar a conexão entre suas promessas e o projeto esportivo do clube. Ou corre o risco de perder ainda mais peças importantes para rivais diretos. É importante lembrar que a posição de goleiro é uma das mais delicadas do futebol. Não se trata apenas de talento, mas também de confiança e continuidade. Um goleiro jovem precisa jogar, errar, aprender, crescer. E quando isso não acontece, a frustração se acumula e o desejo de buscar novos caminhos se torna inevitável. Ítalo Brito optou por seguir esse novo caminho, e agora o Cruzeiro terá que lidar com as consequências dessa escolha. Não se trata apenas de uma saída. Trata-se de um sinal claro de que algo precisa ser revisto com urgência. Enquanto isso, o América Mineiro comemora a chegada de um nome que pode render frutos no curto e médio prazo. Ítalo já iniciou os treinamentos no CT Lana Drummond e deverá ser integrado ao elenco sub-20 com previsão de atuar ainda neste segundo semestre. O clube alviverde enxerga no jogador uma peça importante para o futuro, e já trabalha para desenvolver seu potencial com o máximo de estrutura e acompanhamento técnico. Para o torcedor cruzeirense, resta apenas observar de longe e torcer para que o jovem não brilhe justamente contra o cabuloso em algum clássico mineiro. Na torcida celeste, o caso de Ítalo Brito passa a ser usado como símbolo daquilo que precisa mudar urgentemente na condução dos talentos internos. Muitos torcedores nas redes sociais já cobraram respostas da diretoria, exigindo uma postura mais firme e presente na formação dos atletas da base. Afinal, não é possível que, mesmo com toda a estrutura da Toca da Raposa, o clube continue perdendo ativos valiosos de maneira tão silenciosa e, por vezes, irresponsável. A SAF de Pedro Lourenço precisa tomar medidas rápidas e concretas para evitar que casos assim se repitam. O que mais assusta não é apenas a saída de Ítalo Brito, mas a forma como ela aconteceu. Sem alarde, sem grandes explicações, sem resistência. Isso revela, no mínimo, um desalinhamento interno entre a gestão do futebol de base e os planos da equipe profissional. E se esse tipo de problema não for resolvido rapidamente, o Cruzeiro corre o risco de ver seu celeiro de talentos esvaziado por outras equipes mais agressivas e atentas às oportunidades de mercado. A lição que fica é clara. Valorizar a base não pode ser só discurso, tem que ser ação. Agora, a grande questão é: o Cruzeiro vai aprender com esse episódio ou vai permitir que outros Ítalos Brito surjam e saiam sem nem sequer serem testados? A resposta está nas mãos da diretoria, do departamento de futebol e da comissão técnica. A torcida já fez seu papel. Cobrou, protestou, lamentou. Mas agora é hora de agir. E é exatamente isso que o torcedor espera. Uma mudança concreta, firme e que valorize de verdade o que é nosso. E aí, torcedor? O que você achou dessa saída repentina de Ítalo Brito direto para o rival América Mineiro? Você acha que o Cruzeiro está falhando na valorização da sua base ou isso foi um caso isolado? Deixe sua opinião nos comentários, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like, porque aqui você sempre fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso Cruzeirão cabuloso.